Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará. Porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Primeira leitura, muito forte, falando sobre conversão. Primeiramente, vamos lembrar que o profeta Jonas, ele é um israelita. Ele faz parte do povo de Israel. Portanto, o povo da aliança, o povo da promessa. Nínive era uma cidade pagã, uma cidade que cultuava deuses estrangeiros. Ninivitas e israelitas eram inimigos. Pessoas que um não suportavam os outros. A prova de que israelitas e ninivitas não se gostavam está na própria atitude de Jonas. Se nós pegarmos a primeira parte da profecia de Jonas, nós veremos da parte de Jonas uma recusa em ir profetizar para que Nínive possa experimentar a conversão. Para Jonas, era melhor que o povo de Nínive morresse. Era melhor que eles, como pagãos, como estrangeiros, experimentassem a fúria de Deus, como havia experimentado as cidades de Sodoma e Gomorra no tempo de Abraão. Mas, queridos irmãos e irmãs, Deus não quer castigar ninguém. Deus é um Pai misericordioso. Embora muitas vezes a gente diga que Ele nos castiga, que Ele nos abandona, tudo isso é mentira, pois do seu imenso coração não cabe a ira e a vingança. Jonas, depois de recusar a missão e fugir, assim como muitos de nós renegam a missão que têm e fogem do seu compromisso, ele é colocado, vomitado nas margens da praia de Nínive. Diz a história bíblica que Jonas ficou engolido no ventre de um grande peixe durante 3 dias e 3 noites. E ali se dá um dos mais belos hinos e cânticos de arrependimento daquele que é enviado em missão. Deveríamos ler o livro de Jonas, é curtinho.
10 minutos no máximo, se você for tirar uma leitura dinâmica, você termina de ler todo esse livro maravilhoso. E quem sabe, em pelo menos um ano de interpretação, a gente não consiga colocar em prática toda essa dinâmica. A conversão, primeiramente, de Jonas, para depois ele poder realizar este momento de conversão. Por que eu enrolei até agora, gente? Eu não posso querer converter o irmão se eu não estou convertido. Eu não posso querer dar ao outro aquilo que eu não tenho. Como é que o médico pode receitar algo para o paciente se ele mesmo está enfermo e não encontra a cura para a sua enfermidade? Isso daí é hipocrisia. Eu não posso estender a mão para o irmão que está dentro do poço se eu também estou dentro do poço como ele. Primeiro eu tenho que me converter. Primeiro eu tenho que me sentir dono e possuidor da graça de Deus, para que o outro também possa experimentar esta mesma sensação que eu estou experimentando. Uma vez que Jonas experimenta sua própria conversão, ele percebe que o amor de Deus é maior do que a sua teimosia, do que a sua arrogância, e ele se deixa trabalhar por Deus. Ele começa a sua missão em Nínive. Diz o escritor bíblico que Nínive era uma cidade que era necessário 3 dias para atravessá-la. Mais de 1 milhão de habitantes, o que para a época seria praticamente um exagero, porque nenhuma grande cidade conseguiria ter um total de habitantes dessa magnitude. Mas a Bíblia trabalha com um número alto para expor que se o pecado é grande, maior é a bondade de Deus. E olha que interessante, já no primeiro dia ele foi ouvido e o povo começou a se converter. Ele tinha tanta consciência, ele tinha tanta fé naquilo que ele estava proclamando, que logo no primeiro dia muitas e muitas pessoas começaram a acreditar na sua mensagem. Mensagem essa que tocou até mesmo os reis pagãos. Mensagem essa que fez com que todo mundo tirasse as suas vestes lindas, suas vestes de festa, e se cobrissem de saco. O que é o saco? É aquele pano ordinário, aquele pano grosso que pinica no corpo, aquele pano ruim, que solta pelo. Gente, aquele pano vulgar que você usa para passar no chão. Isso é um pano de saco. Se vestiram de pano de saco e sentaram sobre as cinzas. O que é as cinzas? É o resto da matéria. É o que sobra depois que a matéria é queimada, é decomposta. Cinzas é o último resto físico que sobra da nossa materialidade. E é um sinal de reconhecimento de que nós não somos nada. É um sinal de reconhecimento de que nós somos miseráveis. Que adianta as roupas finas, o luxo, os brincos e tantas outras coisas, se no final nós vamos voltar a ser pó? Esse é o sentido da conversão. Livrar-se de tudo para voltar à sua essência. E se lembra da semana passada? Quando o padre
derramava cinzas na sua cabeça. Antigamente usava-se a frase mórbida: tu és pó e ao pó voltarás. Uma frase que, ao invés de promover o sentido da quaresma, que é conversão, desanimava a pessoa humana e ela se sentia mais miserável do que quando começava a quaresma. Hoje a igreja trocou essa frase pela frase: convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se, mudar de vida. Assim como Jonas primeiramente muda de vida para depois converter o outro. Não adianta você querer mudar o outro se você também tem um monte de defeito. Não adianta você querer salvar o outro se você está perdido. Pode um cego guiar outro cego? Jamais. Essa é a linda mensagem de Jonas para nós. E o Evangelho é mais forte. Sinal. Como a gente exige sinal de Deus na nossa vida, né? Como a gente cobra de Deus a sua presença. Quando eu não vejo um milagre, quando eu não vejo uma cura, quando eu não vejo algo diferente, algo extraordinário, eu falo que Deus não está agindo. Eu lembro de um fato interessante. A pessoa que durante muitos anos participou da Igreja Católica, participou da nossa fé, e ela disse uma vez, quando ela abandonou a fé católica: mudei de religião porque ali eu não encontrei Deus, eu nunca vi Deus. E miseravelmente ela foi seduzida pelo demônio e perdeu tudo que ela havia conquistado ao longo de sua vida. Perdeu a família, os supostos amigos que ela tinha, e no momento de maior desespero, até mesmo as pessoas da onde ela estava dizendo que havia encontrado Deus, as pessoas viraram as costas para ela. Tornou-se um miserável no mundo. E no último instante de sua vida, ela voltou-se para a igreja que havia acolhida no dia do seu batismo e pediu perdão a Deus. E na sua oração, humildemente, ela reconheceu: não fora ela que fora abandonada por Deus. Deus nunca a abandonou, mas ela sim é que nunca tinha tido a audácia e a coragem de procurar Deus verdadeiramente. E aquela pessoa, no último instante, compreendeu o que era o milagre do sacramento da reconciliação, do perdão de Deus. Muitos de nós passamos a vida toda rezando o terço, fazendo novena, comungando, fazendo promessas em busca de sinais. E os sinais que Deus dá todos os dias? O sol que se levanta e que te aquece. A sua inteligência e a liberdade de você fazer as escolhas para a sua felicidade. O sorriso de uma criança, e uma fica deitada no colo da irmã e os outros dois ficam perturbando, achando que
está tudo lindo e maravilhoso, porque o mundo é cor-de-rosa, as nuvens são de algodão. A outra pequenininha que está com a chuquinha na boca, e que é um milagre de Deus, pois é a continuação da criação. E vocês ainda vêm aqui procurar sinais de Deus, sendo que os sinais de Deus estão em toda parte. Jesus nos fala que nós não seremos julgados por Deus. Os nossos próprios pecados é que nos condenarão. Porque nós procuramos a Deus, mas Ele nunca se escondeu de nós. Nós procuramos algo que não está escondido. Eu lembro de um amigo meu que era católico e tornou-se de outra denominação religiosa. E ele veio proclamar para mim: eu encontrei Deus. Falei, que bom. E eu, felizmente, nunca perdi ele. Gente, como que você pode encontrar uma coisa? Você só encontra o que está perdido. E quem que perde Deus? Quem perde Deus é um imbecil, é um idiota. Desculpa, mas essa é a verdade. Então não procure quem já está revelado. Saiba acolhê-lo. O grande mistério para o cristão na sua salvação não é encontrar Jesus, mas acolher Jesus na sua vida. E vamos acolhê-lo para que Ele também nos acolha. Amém? Amém. Nesse instante nós queremos colocar no altar de Deus